Glória a Deus, saudação de paz e bênção, com a paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Vamos aprender, meus irmãos, aqui nesse vídeo sobre a ceia do Senhor. Louvado seja Deus, a qual muitos pregam essa mensagem, louvado seja Deus, para condenar as pessoas. Louvado seja Deus, a Bíblia diz totalmente diferente do que muitos pregam. Então vamos ver aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Para você que não sabe, o ensinamento que Paulo dá sobre a ceia não começa no versículo 23, começa no versículo 17. E isso é para você entender o que é verdadeiramente a ceia do Senhor. Louvado seja Deus. Diz assim no versículo 17: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vocês se ajuntam na igreja, há entre vocês dissensão, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vocês heresias, para que os que são sinceros se manifestem. É necessário haver heresia, para que a verdade venha a ser manifestada. De sorte que, quando vocês se ajuntam no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, escute isso aqui, comendo cada um antecipadamente a sua própria ceia, ou seja, a sua própria janta, louvado seja Deus, aleluia, assim um tem fome e o outro se embriaga, louvado seja Deus. Não tendes porventura casas para comer e para beber, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Louvado seja Deus. Aqui é a primeira parte, louvado seja Deus, que Paulo está pregando sobre a ceia, sobre um jantar. Louvado seja Deus. Isso aqui, aleluia, não tem nada a ver com um pedacinho de pão e um copinho de cálice. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a qual fizeram esse ritual, aleluia, inventaram esse ritual dentro da igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, é simbólico. Louvado seja Deus, porque quando Jesus ele prega com os discípulos o pão e o vinho, ele está ali falando de um ato profético que vai já se cumprir, que é na sua morte. Louvado seja Deus, que o corpo dele vai ser rasgado e ele vai derramar o seu sangue por mim e por você. Isso é o discernimento. Louvado seja Deus. Aí ele vai dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aqui no versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O que é discernir o corpo do Senhor? Louvado seja Deus, é discernir a igreja de Deus, a unificação do corpo, que Paulo ele diz que os membros, cada membro precisa um do outro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui, a igreja de Corintos não estava sabendo discernir que a igreja, aleluia, precisava dessa comunhão. Eu não posso comer e deixar o meu irmão com fome. Louvado seja Deus. A única coisa que impede das pessoas fazer parte do corpo de Cristo, de ceiar, louvado seja Deus, é quando eu não tenho comunhão com meu irmão. E quando eu como e deixo o outro com fome, eu já estou comendo indignamente. O que é comer indignamente? Louvado seja Deus, para a própria condenação. Aleluia, é comer e deixar os outros com fome. Isso aqui não fala de pecado, mas fala, louvado seja Deus, de comunhão. Eu não posso comer sabendo que o meu irmão está com fome. Por isso que Paulo ele vai dizer, por causa disso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Louvado seja Deus. Ali o povo de Corinto, louvado seja Deus, tinha muitos passando necessidade. Paulo está dizendo isso no versículo 30, louvado seja Deus, há entre vocês muitos fracos, muitos doentes, vocês comem e deixam os outros com fome. Esse é o segredo da ceia. Aleluia. A ceia não foi, aleluia, não foi estabelecida para a condenação, mas sim para trazer uma comunhão entre os irmãos. Louvado seja Deus. Quem é o corpo de Cristo? Paulo diz que o corpo de Cristo somos nós, a igreja. Louvado seja Deus, mas aqui coloca o corpo de Cristo como se fosse literalmente o corpo do Senhor.
Não, está totalmente errado. Discernimento errado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então é isso, meus irmãos. Comer indignamente não é porque você está em pecado, porque a Bíblia diz aquele que disser que não tem pecado, esse é mentiroso. Esse é mentiroso. Então nós somos indignos, todos nós somos indignos de fazer parte do corpo de Cristo, porque nós somos pecadores, nós somos falhos. Louvado seja Deus. E como é que as pessoas querem excluir as pessoas de fazer a ceia? Louvado seja participar da ceia do Senhor, que é um jantar, que é um banquete. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Espero ter ajudado através desse vídeo. Depois eu vou estar trazendo aqui mais conhecimento. Louvado seja Deus das heresias que o sistema religioso traz para o ensinamento da igreja. E todos caem nesse rito. Louvado seja Deus. Amém? Ficam todos na paz do Senhor Jesus e creio que sobre esse vídeo você tenha aprendido. Louvado seja Deus. Amém?